Tirar nota 1000 é a verdadeira obsessão de todos os alunos. Hoje nesse vídeo nós vamos ler uma redação que conseguiu esse objetivo e você vai aprender inúmeros detalhes capazes de fazer com que a sua nota aumente e quem sabe você consiga chegar na nota 1000. Olá, eu sou o professor Gleison Versosa, especialista em linguagens e que já teve participação em bancas de concursos. Fica comigo nesse vídeo até o final, porque nós vamos ler uma redação que foi capaz de bater a meta dificílima que é conseguir tirar a nota total do Enem. Portanto, a redação é essa que está aparecendo aí na tela de vocês. Antes mesmo de começar a ler a redação, há um detalhe importante que vocês devem atentar. Observe o lugar onde ela coloca o nome. Ele é muito próximo onde está o texto da sua redação. Você não pode de forma nenhuma deixar com que o seu nome entre no espaço do texto. Se isso acontecer, você vai tirar nota 0. E o examinador, quando ele vai ler, essa parte do nome ela não vem, só vem escaneada na parte da linha 1 para baixo. Então vamos à redação. Lá diz: em O Jogo da Imitação, o personagem Alan Turing prejudica o avanço da Alemanha nazista quando consegue decifrar os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra do sujeito do bigode estranho. Bom, vejam o seguinte, esse algoritmos aí, ele tem que ter acento. E esse acento ali, ele não está lá muito claro. Algum examinador poderia ter considerado isso erro, mas ainda está dentro da média. Você pode ter 1 ou 2 erros, dependendo para conseguir tirar total. Seguindo o texto, ela já colocou ponto. Isso é importante porque o texto ele não pode ser seguido com um parágrafo inteiro sem ponto. A ideia ela tem que ser concluída para que depois você comece outra ideia. E logo após o ponto, note que ela coloca um diante disso, ou seja, ela coloca um conectivo. Então é importante não só que você pontue, mas que você também coloque um conectivo após a pontuação. Então nós temos diante disso, pode-se observar desde a segunda metade do século XX a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Ponto de novo. Concluiu o pensamento, colocou ponto e logo na sequência vem outro conectivo. Contudo, diferentemente desse contexto, atualmente utiliza-se, muitas vezes, a tecnologia não para o bem coletivo, como no filme, mas para vantagens individuais, mediante a manipulação de dados de usuários da internet. Ponto de novo. Destarte, é fundamental analisar as raízes que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Então observe que aqui nós já temos citações, nós já temos um monte de conectivo e temos, no máximo, um erro, que pode até não ser considerado um erro. Portanto, até agora, o início e a introdução da redação está perfeita. Vamos ao segundo parágrafo, que também já deve começar com conectivo. Então, no segundo parágrafo, já começa com conectivo e nós temos, em primeiro lugar, vírgula, cabe abordar a dificuldade de regulamentação dos sites quanto ao acesso aos dados de quem está inserido no ambiente virtual. Ou seja, ela defende que é difícil as empresas conseguirem regulamentar e conseguir manter os dados dos usuários que estão lá de maneira virtual. Segundo o filósofo Kant, a pessoa é um fim em si mesmo e não um meio de se conseguir atingir interesses particulares. Nesse sentido, rompe-se com tal lógica humanitária ao verificar-se que hoje muitas empresas transformam o consumidor em um instrumento de lucro. Note que a citação ela apareceu aqui para justificar o que ela disse logo na sequência. As citações que vocês usam, elas devem ter um sentido. Você tem que colocar uma citação e logo em seguida dizer por isso, dessa forma, nesse sentido, para corroborar, para dar apoio ao seu argumento. E foi isso que ela fez. Seguindo. Isso ocorre porque os entraves para o controle da manipulação, caracterizados pela dificuldade de identificação dos agentes de tal ação, inviabilizam a proteção dos usuários, sobretudo nas redes sociais, que são o principal elo de ligação das pessoas com empresas e suas propagandas publicitárias. Ou seja, as redes sociais são parte importantíssima de todo o processo publicitário que faz com que as empresas consigam atingir o público-alvo. Por conseguinte, indivíduos são bombardeados por anúncios que contribuirão para trazer perfis individuais, direcionar o consumo e ainda influenciar as escolhas e gostos de cada um. Então note que o segundo parágrafo está totalmente conectado, todos os argumentos têm uma sequência lógica de se chegar no ponto que ela quer chegar. Quer dizer que as empresas estão utilizando esse dado para oferecer anúncios, produtos e serviços. Indo para o terceiro parágrafo, nós temos, ademais,
Outro fator a salientar é a falta de informação no que tange à internet. Com o advento da terceira revolução industrial, nota-se uma população cada vez mais rodeada de tecnologia, porém despreparada para lidar com ela. Percebe-se, em grande parte das instituições de ensino, que a educação é exemplar, visto que, apesar de desde a infância ter contato com computadores e celulares, a criança cresce sem saber discernir corretamente quais dados podem ser públicos e como protegê-los de sistemas inteligentes. Logo, é mister providenciar uma reconfiguração no ensino para formar indivíduos conscientes dos riscos que a internet pode oferecer. Então, aqui no terceiro parágrafo, a pessoa está defendendo que desde a infância as crianças têm contato com a tecnologia, mas não sabem utilizá-las. Por isso é necessário que haja educação, que essas crianças sejam educadas no trato da tecnologia. Isso vai se conectar com o último parágrafo, que diz o seguinte. E antes de ler o quarto parágrafo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ter informações que te fazem pontuar como essa. Quarto e último parágrafo, então, temos: torna-se evidente, portanto, que a manipulação do comportamento do usuário é nociva ao direito dele à privacidade. Ponto novamente, observe que as frases sempre são concluídas e sempre acontece um ponto. Isso é importantíssimo para que o seu texto seja claro e que você não perca pontos por causa do uso da vírgula e do ponto final. Assim, cabe ao executivo combater a manipulação de dados mediante a investimentos no Ministério da Ciência e Tecnologia, que aprimorará a fiscalização dos sistemas virtuais das empresas e desenvolverá um setor de tecnologia da informação, rumo à ampla proteção dos usuários no ambiente cibernético. Então nós temos aqui um agente que vai ser o poder executivo, nós temos a ação que ele vai tomar, que vai ser valer-se do Ministério da Ciência, e esse Ministério da Ciência ele vai criar um departamento especializado nisso, que vai atuar dentro dos sistemas de tecnologia. Note como é explícito, note como é clara a solução que a pessoa está dando. Ela coloca o agente, como ele vai fazer, explica, detalha como as ações serão efetuadas. É assim que você deve fazer para conseguir pontuar na resolução do problema. Seguindo, outrossim compete ao legislador inserir-se na grade curricular disciplinar como informática e educação tecnológica, por meio de alteração nas leis das diretrizes e bases de educação, a qual permitirá um suporte de ensino sobre as ameaças virtuais e sobre como lidar com as redes sociais, a fim de criar uma maior preocupação com a segurança das informações. Aqui tem um detalhe muito importante. Quando essa redação tirou nota total, você poderia ter mais de um agente resolvendo o problema. Hoje isso prejudicaria a argumentação. Não é necessário você colocar mais de um agente. Se a pessoa já colocou o Ministério através do Ministério da Ciência, não precisa de colocar outras medidas e outros agentes para fazer. Basta que você detalhe um. No entanto, na época ainda era considerado, não houve perda de ponto no item 3, mas hoje você tem que ficar esperto com isso. Dessa forma, será possível construir uma sociedade mais autônoma e menos gerida pelos interesses empresariais. Esse final ele é importantíssimo porque muitas redações que vocês têm me enviado para corrigir, se você ainda não fez isso, card aqui, as pessoas deixam de dizer o óbvio. As redações elas têm que terminar com o óbvio. Você tem que dizer o que essa medida que você propôs vai fazer, mesmo que essa medida seja absolutamente óbvia e lógica. Você tem que colocar, porque senão o examinador vai tirar ponto, porque você não disse o óbvio. Falando de óbvio, é óbvio que você tem que deixar o curtir nesse vídeo caso você tenha gostado. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal!